O condutor espanhol ficou em estado grave e foi um dos 2 sobreviventes. Ao quilómetro 34 do IC1 fica agora um rasto de morte que deixará para sempre despedaçadas várias famílias. E vamos analisar já este caso. Em estúdio estão o Francisco Moita Flores, o professor Rui Pereira e o comandante Jorge Mendes, por quem vou começar. Comandante, num cenário desta dimensão, qual é o primeiro procedimento à chegada ao local? Muito boa noite. A sinalização é fundamental e, acima de tudo, ter uma noção exata do número de ocupantes que existe nas viaturas. Precisamente como foi relatado, houve ocupantes que foram projetados da viatura e muitas vezes, não fazendo essa busca, poderá-se perder algum tempo no socorro, o que não foi o caso. Os bombeiros acorreram rapidamente, a GNR recortou o trânsito com muita eficácia, foi uma interligação de forças que correu muito bem e, infelizmente, o acidente é muito violento, que resultou no número de mortos que nós temos conhecimento. No local, qual é a primeira coisa a ser feita, até porque havia vítimas espalhadas no chão, mas também havia vítimas encarceradas? É cortar automaticamente a estrada e sinalizar o acidente. Isso é fundamental, até para a proteção dos próprios homens que vão atuar no acidente. Antigamente havia alguns acidentes com os próprios bombeiros, logo na fase inicial, estamos a falar nos anos 80, que não eram protegidos pelas próprias viaturas e eram atropelados por outras viaturas e tinham outros acidentes. Atualmente isso praticamente não acontece porque as viaturas são posicionadas de maneira a proteger os seus próprios homens e, neste caso, os sinistrados também. A nível de socorro, relativamente às vítimas que estão ainda no interior da viatura, mais aquelas que estão já no exterior, portanto, cadáveres espalhados na via, qual é o procedimento? É tentar perceber quais são as vítimas mortais e o que é possível fazer ainda por aqueles que são É feita uma triagem muito rápida e é feito nessa triagem é feita uma sequência de socorro. É evidente que as vítimas que ainda tenham possibilidade de recuperação, os bombeiros atuam de imediato. Aquelas que efetivamente se encontram dentro das viaturas e que tenham algum traço de sinais de vida, os bombeiros terão cuidados suplementares, sim. E depois disso? Depois disso é a remoção dos próprios cadáveres e das vítimas que necessitam ser socorridas a nível hospitalar. O que é chamar a atenção que o INEM chegou rapidamente ao local, nomeadamente as 2 viaturas que estavam previstas. O helicóptero foi posto de prevenção do INEM para ir ao local caso fosse necessário e, portanto, as coisas correram todas muito, tendo em conta a hora que foi, às 6h30, 6h33 da manhã, o socorro chegou muito rápido. Infelizmente houve pouco a fazer, mas foi muito rápido e notou-se que as forças locais estavam bem entrosadas, ou seja, rapidamente a Guarda Nacional Republicana cortou a estrada e fez o desvio onde devia ter sido feito e os bombeiros, tanto de Águas de Moura como de Alcácer do Sal, acolheram rapidamente, infelizmente, sem o sucesso que se teria. Relativamente aos meios da GNR, as perícias, pela sua experiência no terreno, começam a partir do momento em que termina o socorro? Exatamente. Eles fazem uma observação muito superficial, mas é evidente que após sejam retirados os sinistrados, é aí que eles fazem o grande desenvolvimento e a grande investigação. Não é a minha área, não poderia dar mais dados acerca disso, o doutor tem muito mais experiência do que eu, mas geralmente só depois de ser retirado os sinistrados é que eles fazem uma avaliação mais correta. Naturalmente, a única pessoa que sobreviveu e que ia no interior da carrinha está traumatizada, como revela a irmã. E para os bombeiros, como é que é lidar com um cenário desta dimensão? Olha, não naquela estrada, na A2, há uns anos houve um acidente muito parecido de um Renault 19 que ultrapassou a via de um lado para o outro e que originou uma data de sinistrados, nomeadamente crianças, que ficaram espalhados na estrada. Logo na altura denotou-se, e foi a primeira vez que tivemos essa noção, alguma insensibilidade a seguir ao acidente dos bombeiros, tal o pânico e a realidade que assistiram no terreno. É evidente que os bombeiros estão habituados a este tipo de intervenções, mas nunca estão preparados para um cenário complicado e, portanto, a seguir a reação é uma reação de descarga de adrenalina, de alguns fantasmas que ficam e que terão que ser acompanhados devidamente pelos os técnicos responsáveis desse setor. Professor Rui Pereira, foram feitas as primeiras perícias no local, são apontadas 2 possíveis causas.
a sonolência por parte do condutor ou mesmo o peso escorregadio proveniente da chuva da noite? Bem, é difícil concluir o que foi assim à vista desarmada. Mas eu queria só começar por fazer um enquadramento muito genérico e dizer o seguinte. Um acidente desta natureza é um acontecimento complexo que pode ser analisado em 3 perspectivas diferentes. Em primeiro lugar, é um problema de segurança pública. E por isso mesmo é necessário fazer tudo para que as pessoas que prestam socorro e as que sobreviveram não corram novos riscos por causa do embate de novas viaturas. Em segundo lugar, é um problema de proteção civil, que envolve o acionamento do sistema de proteção civil, dos bombeiros, para socorrerem as pessoas, para desencarcerar quem estiver encarcerado. E em terceiro lugar, e concomitantemente, é um problema que envolve a investigação criminal. Porquê? Porque podem estar aqui em causa, designadamente, homicídios negligentes. Os homicídios negligentes são crimes que cabem na competência genérica dos órgãos de polícia criminal que são, simultaneamente, forças de segurança. Isto é, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, de acordo com as suas competências territoriais. Aqui creio que é a Guarda Nacional Republicana, a Força de Segurança competente, e, portanto, aquilo que tem de fazer como órgão de polícia criminal é imediatamente adotar as medidas cautelares e de polícia para salvaguardar os indícios, para que os indícios não sejam perdidos. E é evidente que são feitos imediatamente certos exames ao local, dos quais podem resultar indícios que mais tarde são pistas muito valiosas para a investigação criminal. Claro que numa situação destas, em que as condições de clima eram muito adversas, nós podemos aventar a hipótese de velocidade excessiva. E qualquer pessoa que obtenha o título de condução sabe que há uma diferença entre excesso de velocidade e velocidade excessiva. E nestas situações de condições adversas, é muito frequente os condutores não terem em atenção a necessidade de moderar a velocidade por causa do estado da via, por causa das condições da chuva, da via escorregadia e por aí fora. Portanto, essa é uma possibilidade. Também é possibilidade, realmente, um adormecimento, porque nestas situações basta um lapso muito curto de tempo para se descontrolar o automóvel, para se perder o controle sobre uma viatura e haver um choque com consequências terríveis. De qualquer maneira, no meio de tudo isto, enfim, o que temos de lamentar é a morte terrível destas pessoas que iam trabalhar, andam a ganhar o seu pão em condições duras, difíceis, e encontraram aqui a morte. E, portanto, a todos os familiares, a todos os amigos, a todas as pessoas enlutadas, os nossos, enfim, os meus sinceros sentimentos. Em relação ao resto, pois, evidentemente, agora há que tratar das pessoas que sobreviveram e, evidentemente, tem de ser levada a cabo a necessária investigação criminal. Mas é prematuro chegar a conclusões agora. Francisco Moita Flores, como é que se trata das pessoas que cá ficaram? De quais? Das pessoas que ficaram, dos familiares, dos amigos. A maior parte destes homens tinha filhos. Pois, esse é o problema complicado que a estrada e os mortos precipitados, aqueles que morrem antecipadamente em relação àquilo que são as nossas expectativas de vida, colocam a nossa sociedade como um problema, não é? Como é que nós tratamos daqueles que são as vítimas indiretas de um determinado acidente, seja criminal ou não. Eu adiantava, aliás, em relação a estes acidentes com água. Para além das causas humanas, pode haver causas naturais que levam ao despiste. Por exemplo, o aquaplaning é muito frequente. Levar carros a despiste sem que o condutor consiga controlar o carro e provocar danos tremendos em outros carros, em bater em outros carros. Involuntariamente, porque não controla. E em momentos de fortes aguaceiros como aqueles que estão a ocorrer no país, isso é muito possível. Sem haver responsabilidade humana no que respeita a esse acidente. E depois todas as outras expectativas ou possibilidades que aqui já houve. Agora, do ponto de vista da reação social, o que é que se passa? A preocupação das autoridades vai ser o vivo, a pessoa que sobreviveu,
no sentido não só de lhe recolher o testemunho, mas de fazer os possíveis para que ele sobreviva. E, por outro lado, há aqui mecanismos que excedem o direito penal e a área do crime, que estão muito associados a seguros, seguros de automóveis e, sobretudo, às causas do acidente que levaram a esta tragédia. Eu devo dizer que, em tempos, já aqui foi falado pelo Rui em velocidade excessiva, eu devo dizer, não deve ser demais nós dizermos às pessoas que a estrada, há dois elementos na estrada essenciais. Três, desculpa, é a estrada em si própria, é o automóvel e é o ser humano. Destes três fatores, o único que pensa é o homem. Os outros não pensam. E, portanto, quem tem que decidir e quem deve decidir sobre a sua própria segurança é quem pensa. E pensa pensando logo na própria viatura, nas condições em que se deixa de conduzir, em que se faz conduzir. E depois, tendo atenção a todas as fragilidades e imprevistos que acontecem na estrada. Há acidentes por aquaplaning, como já disse, há acidentes por excesso de velocidade ou por velocidade excessiva, há acidentes por sonolência, há acidentes por uma série de razões. Mas sabe-se que os principais acidentes é por ausência de respeito pelo Código da Estrada. Isto está estudado. Não estou a dizer nada de novo. São os riscos, os traços contínuos, são os stops, é o Código da Estrada. E o Código da Estrada, que é repetido em não sei quantas campanhas de segurança, pelos vários governos, pelos vários ministros da administração interna, onde o pedido de respeito pelo não conduzir com álcool, não conduzir em segurança, não conduzir com sono, parar o carro quando se tem sono, não respeitar os traços contínuos, respeitar aquilo que é a possibilidade da velocidade excessiva, porque não é a mesma naquela curva num dia quente e seco e num dia de temporal com chuva muito intensa. Não é a mesma velocidade que é compatível. E isto depende muito do único elemento deste trinómio que pensa, que é o ser humano. E daí que, dando os sentimentos a todos aqueles que neste momento estão de luto por esta tragédia, eu aproveito este tempo de antena para voltar a dizer a todos nós, a começar por mim e por todos os condutores, se conduzirmos, temos que ter a consciência que nós somos o único ser pensante que vai na estrada. Nem o carro, nem a estrada conseguem decidir por nós. Somos nós que temos essa capacidade de decisão, ou para acelerar, ou para travar, ou para parar, ou para encostar, ou para não dormir, ou para, enfim, ter essas cautelas, porque não é só a nossa vida que tem em jogo, é a nossa e a dos outros, que morrem também. E, sobretudo, volta à pergunta que me fez, sobretudo todos aqueles que ficam em sofrimento, de uma forma abrupta e brusca e inesperada, por uma tragédia tão grande que aconteceu na estrada. Bem, Comandante Jorge Mendes, para terminar este tema, quando se recebe um alerta de um caso destes, quais são os meios que são imediatamente acionados? É um material previsto da ordenança e as corporações mais perto que fazem a zona. Geralmente sai logo as viaturas, as ambulâncias e as viaturas de encarceramento e os carros que possam fazer a própria proteção. Neste caso saiu Águas de Moura e saiu Alcácer de Sal. A pergunta que faz leva-me a outra situação, se me permite. As viaturas que chegaram ao local, nomeadamente as da Água de Moura, trabalharam todas eficazmente, mas quero lembrar que o material fixo de encarceramento já tem mais de 20 anos. E é importante, nestes nós rodoviários, que o Estado, de uma vez por todas, perceba que estas equipas de intervenção que dão o seu melhor precisam ter o material mais moderno possível para realmente concluírem as suas operações em segurança, os próprios homens, e para conseguirem fazer o socorro mais apropriado. Comandante Jorge Mendes, muito obrigada pela sua presença no Rua Segura. Vamos avançar. Começou ontem o julgamento